dos pilares importantes da reforma é que a salvação é só pela fé em Jesus Cristo. É só crendo em Jesus. Não é uma fé qualquer, não é só acreditar que Jesus existe. É confiar nele e é caminhar com ele, né? É uma fé contínua. E a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é fundamental para nós. Fé em Jesus Cristo. É uma obra de fé, é uma crença, uma convicção. Não é uma aquisição nossa, mas é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E por que essa bandeira de só a fé foi levantada para que houvesse reforma? Porque as propostas de salvação já foram tão transformadas naquela época que o homem já encontrava meios de salvação sem precisar da fé. Houve um desvio tão grave, tão grotesco da fé cristã, que já acreditava-se na possibilidade de ir para o céu independente da fé em Jesus Cristo. A salvação na Idade Média era vendida. As indulgências, Tetzel, um padre que a Igreja Romana enviou, talvez ele foi o maior marqueteiro da Igreja Romana, ele saiu por toda a Europa vendendo a salvação para arrecadar benefícios para construir a Catedral de São Pedro lá no Vaticano, aquela catedral imponente e riquíssima de metal, de ouro, de madeira que tem lá até hoje. E ele saiu pela Europa arrecadando esse material, vendendo a salvação como algo que você poderia comprar. Era um cristianismo muito pregado com base nas obras. Se você faz, se você doa, se você ajuda, se você tira do seu para dar para o pobre coitado. Então era um cristianismo de assistência social, quase que um espiritismo de boas obras dentro do meio cristão. Se eu sou salvo porque eu creio em Jesus e não por aquilo que eu faço para merecer essa salvação, então isso me liberta da expectativa de produzir essa salvação, de alcançá-la com as minhas próprias mãos. Então esse princípio da reforma foi libertador e até hoje ele é muito necessário. A salvação não pode ser alcançada pelas obras, a salvação não pode ser alcançada por mérito, e se todo cristão entender esse princípio, muitas igrejas evangélicas por aí vão fechar as portas, porque elas vivem de vender isso, através de ações religiosas, de campanhas, de doações, de ofertas, de ações, de testemunhos, de obras. E se esse princípio for resgatado hoje, a Igreja Evangélica Brasileira vai poder se libertar disso e vai haver, de fato, uma fé genuína no Senhor Jesus. Hoje, no século XXI, existem muito mais propostas de salvação fora da fé do que havia na Idade Média. E se os cristãos da Idade Média conseguiram se corromper com uma proposta sub-religiosa ou sub-cristã de salvação, hoje nós temos muito mais ofertas de uma falsa fé, de uma suposta fé e de uma suposta fé soterológica, capaz de te salvar. Os crentes que entendem que a salvação deles é somente pela fé em Jesus, eles vão ser mais amorosos, mais evangelistas, vão ser mais compreensíveis com a cegueira espiritual do descrente. Porque se você entende que a salvação não é pela fé em Jesus, mas é por algo que você faz, a sua tentação de se comparar com o descrente, de se levantar e diminuir o descrente, de desprezar o descrente, de não ser paciente com ele, de não suportá-lo, vai ser muito maior, porque você vê em você mesmo algum mérito. Mas quando você entende, como a oração do Pai Nosso diz, perdoa as minhas dívidas, assim como eu estou perdoando os meus devedores, eu então tenho a humildade necessária para entender que eu preciso ser paciente, evangelista, amoroso com a sociedade descrente, porque eu só fui salvo pela fé que eu tive em Jesus, não foi por mérito meu. Quando o cristão entende que é somente pela fé que se obtém a salvação, a sociedade ganha numa veracidade de relacionamento. Não vai haver disputa de poder religioso, não vai haver disputa de fé, e qualquer ajuda vai ser uma ajuda literal de amor ao próximo, porque quando isso não é realizado, ainda que eu tenha uma sociedade que procure ajudar o outro pela fé
doentia, desviada do foco original de que é a fé, eu te ajudo, eu te beneficio, eu vou te doar a cesta básica e posso até me preocupar com a sua fome. Mas de qualquer forma não é amor a você, é amor a mim. Porque eu tenho medo de que se não for pelas minhas obras eu não vou conseguir minha fé. Então eu te ajudo, eu te apoio, mas eu não te amo. Eu faço isso porque isso é o gancho da minha salvação pelas obras. E a salvação, de fato, precisa ser pela fé.